Aí, então, sobre a questão do câncer de mama, não aumenta o risco, né? Mas, se você tem o câncer e está usando reposição hormonal, esse câncer pode crescer mais rápido. Porque o câncer tem receptor para hormônio. Do mesmo jeito que as nossas células estão se beneficiando, aquele câncer pode se beneficiar, aumentando de tamanho mais rápido. Então, qualquer suspeita de câncer, você não pode fazer reposição hormonal e tem que investigar, ver se está tudo bem, e aí você recomeça. Mas, por exemplo, muito pelo contrário, câncer de intestino, que hoje em dia tem aumentado absurdamente, reposição hormonal é protetora contra câncer de intestino. Contra câncer de mama nem aumenta nem diminui, mas contra câncer de intestino a gente protege, diminui o risco. Interessante isso, né? Muito interessante. Ele tem aumentado muito demais. Interessante. Agora eu queria falar com você um pouquinho que você, de uns tempos para cá, você passou por uma grande mudança no seu estilo de vida, né? É verdade. O que te fez perceber que você precisava mudar? Ela emagreceu, quantos quilos você emagreceu? 20. Você tinha engordado 20? 20. Meu Deus! E o que te fez perceber que você precisava e como você conseguiu, que você tá maravilhosa. É. Gente, não sei se vocês estão vendo, ela tá maravilhosa. Não tem almoço grátis, né? Claro, perder 20 quilos foi em um ano. Começou em janeiro de 2024. Na verdade, eu tinha passado por problemas familiares, umas questões que me fez engordar. Eu meio que descontei na alimentação. É uma fuga que eu tenho, que já está trabalhada. E eu não podia ficar falando para as pessoas aplicarem um método e eu não aplicar. Né? Essa é a verdade. A gente tem que acreditar no que a gente faz e fazer o que a gente está falando. Perfeito. Então, eu estava num momento difícil que eu não conseguia fazer isso. Mas aí, quando eu resolvi isso, comecei a aplicar o método direitinho, fazer minha atividade física, comer de forma ideal, proposta para mim, para um nutricionista. Fiz muito jejum intermitente, que ajuda muito, né? As mulheres no climatério e menopausa, jejum intermitente é uma boa saída. Então, nesse ano, apliquei o método direito, dormi cedo todos os dias, nada de álcool. Aplicou tudo que você ensina no teu Tudo curso. que eu ensino. E aí, funcionou. Durante um ano, a gente foi perdendo. Foi uma perda bem gradual, né? Mas constante. E que, nossa, eu nem perdi, eu digo que eu eliminei, né? Nunca mais vou encontrar. Não, nunca mais. Agora, o jejum intermitente que você fala, eu sei que existem vários tipos de jejum intermitente. Eu, por exemplo, quando fazia, era muito bacana para mim, eu fazia um de 14 horas. Eu podia tomar café sem açúcar, chá sem açúcar e água. E era muito bacana, meu nutricionista me indicava fazer um aeróbico de baixa intensidade após esse jejum de 14 horas. Muito legal. Então eu ia na esteira, ficava uma caminhada no 7, 7,5. Quando eu acabava a caminhada, eu levava para academia os meus ovos cozidos e meu mamão. Eu comia, saía do jejum intermitente com meus ovos e meu mamão. Perfeito. E aí ia fazer a musculação, né? Como que era o seu? Não, Qual que você gosta? Qual que você, assim, curtia fazer? Você, no seu caso. Não, eu fazia mais... Como eu tinha que perder mais peso, então eu fazia um mais difícil, sabe? Eu chegava 18, 24 horas, às vezes só almoçava. Isso tudo com a nutricionista te acompanhando. Me acompanhando. E fazia atividade física no Fazia meio? atividade física. Então, tinha uma dieta muito low carb, então quando eu saía era bastante proteína, e aí repondo aminoácidos, repondo proteína o tempo inteiro, para também não perder muita massa magra. Você vê, nesse um ano inteiro, perdi 20 quilos, e de massa magra foi só 1,5 kg que eu perdi. E aí agora estou recuperando esse 1,5 kg. Mas Então, foi gente, um negócio bastante A gente só está controlado. falando aqui porque a gente... Para tirar uma curiosidade, mas não dá para fazer sem Sozinha, a não. ajuda de um nutricionista, nem o meu, nem o dela. Aquilo era bom para mim. Exatamente. E esse era bom para ela. Então foi eu tenho facilidade de ficar sem comer, sem me alimentar, então juntou o útil ao agradável. Volta e meia eu já saía de casa meio que atrasada e pulava o café da manhã. Então quando você faz um negócio já ajustado, com propósito, você começa a colher fruto. Então para mim é fácil. E jejum é bom para quem está no climatério menopausa, porque diminui a resistência insulínica, que é uma coisa que aumenta. E aí resistência insulínica, a insulina alta, mudança de composição corporal, que acontece muito. O jejum... Você começa a ganhar mais peso aqui na parte superior, né? Na parte superior. Muda muito a composição corporal da mulher, né, com a chegada da menopausa, né? Antigamente. Antes de você entrar na menopausa, você tem um corpo mais em formato de pera, com o bumbum e a coxa mais grossa. E aí, quando você entra na menopausa, aquilo fica em formato de maçã. A barriga que fica maior. Muito por conta da queda do estradiol. É a principal causa. Porque quando você tem a queda do estradiol, você mantém mais os hormônios masculinos como os prioritários, porque você está com o estradiol zerado. Então, o hormônio feminino zerado e o hormônio masculino
continuando a ser produzido. Ganha peso aqui, ganha gordura aqui. A gente Igual o homem não fica com perna fina e barrigudo? Exatamente. É isso? É exatamente Olha, isso. que A interessante. gente começa a ganhar peso que nem homem. Aí dá aquela barriga e perna fina, bumbum some, murcha e a barrigão aparece. Porque a gente fica com o estradiol lá embaixo, com os hormônios masculinos ainda sendo produzidos. E o jejum ajudaria nisso? Ajuda porque baixa a resistência insulínica e aí você diminui o depósito de gordura abdominal. Então, e aí desinflama, aí diminui fogacho. Faz jejum também tem menos fogacho, menos calores. Ah, isso aí é uma estratégia também, porque É uma não boa pode fazer estratégia. a tal da reposição. Então, procurar o nutricionista. Pra procurar, gente, isso aí. Senão, sabe o que acontece? Você vai ficar sem comer, ó. Você cai duro no meio da rua, que é baixa pressão. Então E tem aí? que ter todo esse embasamento. E tem uma preocupação importante, que é a perda da massa magra, que a gente vai perdendo com a idade. Então, que a gente Por chama isso de que ela sarcopenia. falava, depois do aeróbico, come pra fazer. A sarcopenia que acontece muito. Fala Sarcopenia um acontece pouquinho. muito, exatamente. A perda da massa magra com a avançada idade e com a menopausa. E por que cai a massa magra? Qual é o hormônio que interfere nisso? Aí são vários. A falta do estradiol interfere, o GH que começa a cair, né? Tanto é que tem pessoas que usam até GH extra para ganho de massa magra. Então o sim. GH diminui, o estradiol, que é o nosso principal hormônio anabólico, não é a testosterona, na mulher é o estradiol. Eles começam a cair e você não consegue manter essa massa magra, vai desgastando. E as mulheres consomem muito pouca proteína. Se você fizer o cálculo da sua proteína diária, geralmente as pessoas não batem isso. Por isso que a gente indica a suplementação. Eu É. sempre falo de suplementação, porque não adianta, amor. Você vai comer pra caraca carne, bife, Isso. não, ovo não vai chegar, a não ser igual a não Graciane, pode, né? Que é. come 37 ovos. Você não consegue, não ficar enjoada com aquilo. É. Mas é isso, para você conseguir bater a sua meta de proteína, é muito difícil, você tem que suplementar. E quando você não bate, o corpo precisa do aminoácido, ele vai lá e tira do músculo. E aí, sem estradiol, precisando de aminoácido, a musculatura vai embora.